Os organismos da classe Insecta possuem uma vasta diversidade de espécies, sendo serem importantes para também o uso de ferramentas pedagógicas para estudos de biologia. Eles também são importantes como polinizadores, como parasitóides, predadores, entre outros. Eles também são usados na produção de mel, lacra, cera, sedas, entre outros. Eles também são importantes para a criminologia, que é entomologia forense, e também eles são basicamente da parte da cadeia alimentar, e são utilizados na alimentação de outros animais. Podendo ser usados na alimentação dos animais e até de seres humanos. A coleta dos animais foram feitas com redes, essa é utilizada para caçar insetos voadores, e essa daqui para insetos rasteiros, chamada de varredura. São redes entomológicas. E depois transportamos os insetos para o envelope entomológico ou frascos entomológicos. E os insetos eles foram acondicionados em temperatura de 2 graus Celsius na geladeira, e um dia antes, 24 horas antes das aulas, os animais foram retirados para a temperatura ambiente, ou 30 graus Celsius. Após esse processo, utilizamos pedaços de isopor com a ajuda de alfinetes para poder dar mais visibilidade ao inseto, para poder aparecer mais suas partes morfológicas. Por quê? Porque quando ele é utilizado, quando ele é passado para resina, ele fica imóvel. Aí, para não danificar a peça, temos que deixar 3 dias para não acontecer nenhum risco de quebrar ou danificar o inseto. Depois dessa etapa, nós escolhemos a forma. Podemos confeccionar uma. Aqui a gente utilizou acetato, mas também pode ser uma que a gente pode comprar já pronta. E utilizamos a resina epóxi cristal e endurecedor ou catalisador. Utilizando uma balança digital, colocamos 2 partes de resina e uma parte de catalisador. Misturamos até ficar homogênea e colocamos na forma desejada, esperando 24 horas para secar, de acordo com as instruções do fabricante. E esperamos 24 horas, colocamos o inseto, só que não todo, não cobrimos o inseto todo. Caso houver bolhas, utilizamos o isopor. Só que por que não podemos cobrir todo o inseto? Por quê? O inseto, agora todas as partes moles dele foram decompostas e se encheram de ar, só sobrando o exoesqueleto. Quando colocamos toda a resina ela vai penetrar todas as partes moles, o que pode gerar na formação de bolhas. E não podemos utilizar o álcool isopropílico, porque ele pode não ajudar tanto. Depois colocamos a segunda camada, esperamos mais 24 horas e colocamos a terceira e última camada da resina. Lembrando de que as medidas elas têm que ser perfeitas para não notar diferença como aqui. Após o processo de endurecimento, retiramos a peça da forma. Após retirarmos a forma, pode ser que ocorram algumas deformações ou imperfeições. Se isso ocorrer, utilizamos a lima e lixas para deixarmos ela no formato que queremos. As lixas, quanto menor for, mais grosseiras serão. E quanto maior for, mais finas serão. Aí podemos utilizar a 600, dá 1.200, dá 2.000, dá 3.000 e dá 5.000. Tornando o formato necessário
ou o que você deseja. A utilização da técnica em resina dispensa a utilização do inseto vivo, evitando que eles sofram algum tipo de dano ou arrancar alguma das suas partes. A durabilidade deles na resina dura por muito mais tempo. Após a coleta, liberamos eles, assim voltando que eles possam voltar para seu habitat natural. Em resumo, na nossa letiva nós fazemos as coletas com pinças e redes. Logo depois nós fazemos o transporte com envelopes e frascos entomológicos. E depois nós preservamos eles na geladeira para esperar até a próxima aula, que tem uma demora de mais ou menos 1 semana. Logo depois a gente coloca os insetos em posição anatômica, com os alfinetes e as placas de isopor, colocando assim os insetos na resina e logo depois fazendo o acabamento com a lixação. Como podemos ver nessas duas peças aqui, uma já lixada e a outra não.